Fabiana Pimenta, eu tenho 25 anos, eu sou atriz negra, gorda, lésbica e periférica. E agradece a sua vida mesmo. Morreu essa velha, nasceu seca nova, vem o povo foi escravo, traz calória, terra nova, reina de louca, cavalinha, joga o povo de banana, zumbi, gajo, palhaço malabarista, lésbica feminista, viado trabalhador, comunista, Não posso mais ser burrego no bico de urubu. Quero voar pelo ar, como um passo preto a nu. Peço agora pra narrar, como o corpo puder contar, cada uma das bandaras e os zumbis do Grajaú. Foi um processo bem louco, né? Foi porque a ideia... A Tati tinha falado comigo e com o Carlos, acho que um ano antes deles escreverem o projeto mesmo, né? Que era uma ideia muito da Tati ainda, não tinha ainda pensado muito sobre, mas essa era... Ela queria trabalhar com as pessoas do Grajaú, outras pessoas além do Umbalada, né? Sou de um grupo chamado Grupo Identidade Oculta, que surgiu no vocacional no mesmo período que o Umbalada também surgiu, e eu fui um dos convidados para acrescentar dentro desse processo aí de pesquisa e dilatação, né? Assim, que é um rasgar a alma muito forte, assim. Pra ser bem sincera, uma vez eu tava bêbada numa festa e aí tava olhando todo mundo ali, né? Tipo, todos os amigos, os parceiros, as parceiras. E falei assim, pô, que coisa linda, né? Todo mundo aqui junto, dançando a mesma música. E aí são vários grupos de teatro, são várias pessoas diferentes. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer um projeto junto, vamos montar uma coisa junto, a gente é diferente mesmo, vamos fazer e tal. É quase uma coisa meio politicamente utópica, sabe assim? E se todo mundo estivesse junto, né? Então esse processo realiza uma certa utopia da companhia mesmo, de estar todo mundo junto, né? A ideia foi a partir da inspiração do Teatro de Arena, né? O Teatro de Arena criou Arena Conta Zumbi e a partir dessa ideia surgiu a inquietação de pensar como seria Zumbi hoje, quem seria Zumbi dos Palmares hoje. Eu acho que zumbi é um termo que abrange muita coisa. Eu acho que no contexto social que a gente está, falar que zumbi se trata de uma coisa só não condiz com a grandeza do que foi zumbi. É a inquietação de tentar entender quem é Zumbi dos Palmares hoje, onde estão os quilombos hoje e como que o Grajaú dialoga com isso. Aí a gente pensa, vamos fazer, vamos tentar um fomento para isso, vamos tentar outros projetos para bancar também, porque chamar uma galera toda para trampar de graça, a gente tá cansado da precariedade, né? E aí eu falava muito sobre isso e aí um dia uma balada falou assim, não, vamos fazer, fala a ideia, vamos comprar a ideia junto, vamos bancar, a gente também acredita nisso, isso também nos atravessa. E aí sai da minha cabeça para ser uma coisa entre um balada, assim, né? Tipo, ele sai da minha cabeça e se torna nosso. O mapa afetivo, a ideia era que a gente escrevesse sobre trajetos que a gente fez na vida. Então, a gente propunha um percurso, um trajeto para que outras pessoas percorressem ele. Então foi proposto um exercício logo no começo do processo. A Tati propôs de fazermos uma deriva, né? Um exercício do mapa afetivo, onde cada artista criador ali desenvolveu um mapa a partir das suas referências afetivas no Grajaú. Saindo do galpão balada, pega um ônibus X no terminal, desce no ponto tal, aí ali você vai descer o escadão tal, e aí no escadão tal eu
eu vou pedir pra você ler essa poesia quando você chegar lá. Sei lá, é livre, eu tô dando um exemplo aqui, mas é da maneira como vocês quiserem. Mas é um mapa afetivo de lugares que você gostaria de partilhar com o outro essa experiência afetiva que você teve, que você tem. Bom, para mim esse mapa ele está presente em toda a dramaturgia. Até a Tati ela é muito generosa, porque quando ela traz os textos, as imagens e cenas e deixa a gente criar muita coisa, é muito perceptível de ver que ali naquelas cenas, naquele processo, tem essas camadas onde entram os nossos mapas. Então a minha história, sabe, tá ali no texto que eu falo, de tijolo em tijolo, que vai construindo a nossa morada, que é aqui onde a gente mora. Muito bacana, assim, pensar no mapa e muito bacana visitar o mapa das outras pessoas, né? De como é que é ver o outro, pensar quem é que tá fazendo o meu mapa. Foi muito importante, assim, da gente se conhecer por outros olhares. E aí as pessoas foram percorrer esses mapas e, poxa, é um dos procedimentos que eu mais gosto, assim, de verdade. Porque a gente fala tanto do território, mas a gente tem tantas experiências sobre o mesmo território, como que é partilhar as experiências sobre esse mesmo território. Por um começo de processo, eu acho que é uma experiência muito louca e muito profunda e bacana, porque é você ouvir a história do outro, né? É você ter alteridade, é você falar, opa, olha, essa pessoa, ela veio aqui, ó, desse lugar, ela tem essas relações, essas vivências, olha que lindo esse percurso. E aí eu tenho uma sensibilidade maior para ouvir o outro também, para me abrir minhas feridas, para se rasgar junto, para se jogar no abismo junto, né? É começar uma experiência juntos. Assim, compor para um espetáculo de teatro é muito diferente de você compor para um CD, enfim, ou compor para uma pessoa fazer uma música, né? Você tem que fazer uma pesquisa, né? Você tem que tentar entender a identidade do espetáculo, o que é que se está falando, como é que se está se falando e como que a música vai dialogar com esse processo. Aí chegou num determinado momento, eu percebi que houve um abismo muito grande, né? Porque a gente está falando da Arena de 69, enfim. Então eu tive que fazer um trabalho mesmo de pesquisa, ouvir muita coisa, né? Para chegar em algumas coisas de melodias e ler muita coisa também para falar sobre a questão de como construir essas letras, né? O Arena Conta Zumbi é um musical praticamente, né? E eu acho que isso foi o que mais atravessou, assim, do tipo, já veio. Sabe, quando você começa o processo já com essa sensação, assim, essa vontade de falar, poxa, música é incrível, né? E essa música cantada, construída juntos e tal. E a gente tem um compositor, né? Que é o Carlos. A gente tem várias pessoas que trabalham também com música e dialogam com música. Isso foi natural até, né? Veio essa vontade, eu dividi essa vontade e já foi uma coisa que, opa, bora nós. De todo o material que a gente ia levantando cenicamente, a gente foi construindo as letras. E aí, a partir dessas letras, a gente ia pensando ritmos e veio a direção musical também para ajudar a gente a amarrar. Mas o convite chegou, eu me lembro da Tati. Foi muito legal, porque ela entrou em contato, assim... Luciano, a gente tem um incêndio aqui, precisa apagar. A perspectiva de quem está dentro era um desespero mesmo, mas já estava, quando eu cheguei, o primeiro ensaio que eu assisti deles, já era um espetáculo, com o perdão da palavra espetáculo, muito bonito. Eu cheguei para fazer um trabalho de ajudá-los e não de resolver a música ou de propor uma direção musical do início. Então foi uma questão de... Foi uma questão de ver o que eles já estavam fazendo. E aí quando a gente chega e se depara com um compositor, pensando coletivamente, junto com os outros atores, em músicas que façam sentido para essas cenas, me pegou na hora, assim, me pegou. E aí esse processo de escrita, ele foi muito importante pra gente, porque não era só uma música que chegava pra gente cantar, era uma música que vinha
de nós pra gente cantar. Por exemplo, uma música que a gente faz no final da peça, eu praticamente tive a ideia dela dentro de uma favela. Eu comecei a andar dentro da favela e vi, gente, aqui tem mais dandaras do que zumbi. E eu ficava vendo que tinha córrego, tinha cachorro, tinha varal. Era uma coisa que não tinha no Arena. Então tudo isso foi me contaminando, né? E a partir daí eu fui construindo todo o processo do trabalho, né? Quer dizer, junto com os outros, levava essas provocações com os meninos e com a Tati a gente ia construindo de forma coletiva. E tô aqui com a minha companheira Cristiane. Você foi num ponto importante. E esse convite aconteceu faltando um pouco, mais ou menos uns 2 meses para a estreia. Então quando a gente chegou, a maioria das cenas, como elas são hoje, já estavam montadas. E aí depois elas foram sendo lapidadas, mas o espetáculo como estrutura já existia, né? Então a gente partiu de uma coisa que já estava meio pronta. E aí a gente tinha esse tempo para dar conta desse desafio, que era criar todos os cenários e figurinos daquela peça que estava com 3 horas na época, né? Sim. A questão de produção foi um pouco difícil, porque é isso, né? Produção é uma loucura, é bem louco sempre. E aí quando você chega numa produção de espetáculo grande como foi esse, muitas mudanças vão acontecendo conforme as cenas vão acontecendo, então vai vendo que de uma forma é melhor e de outra, então várias saídas para comprar várias coisas e centro. E aí você sair para produzir isso e viver na pele o que era o espetáculo, sempre me traziam várias reflexões, né? Todas as saídas de compras e para qualquer outro lugar, ter que sair do Grajaú para outros lugares sempre me traziam essa reflexão que era o que o espetáculo dizia, né? A gente começou a perceber que texturas, que cores, que roupas das pessoas, que sons, que estética, que cultura existe aqui. Que é diferente das outras regiões de São Paulo. Daí a gente foi pensando, na Zona Leste, os grupos que a gente já trabalha, tal, como que é? É diferente, é São Paulo, mas é outro São Paulo, é outra característica. Como num balada a gente sempre fez tudo, né? Sempre dirigiu, pensou o corpo, pensou a encenação, pensou tudo. A gente sempre fez entre nós. E aí, dar aula é outra coisa também, né? Mas quando eu comecei a pensar como é que seria esse processo de tantas pessoas vindas de outros lugares, de outras experiências de linguagem, de vida, de olhar para o mundo, a gente pensou em retomar alguns treinamentos que a gente já tinha vivenciado no grupo e que foram importantes. E também trazer novos que a gente tinha desejo de explorar e que talvez tivesse conexão com a corporalidade daquilo que a gente queria trazer para a cena. Então a gente trouxe de novo pra gente a Máscara Neutra, com a Roberta Causa. E aí outro treinamento que a gente trouxe também foi o da capoeira, com Alan Zaz. E pra gente buscar também esse corpo mais terra, né? A gente fez capoeira de Angola com ele, que trabalha bastante chão e também traz uma corporalidade que é nossa, né? É uma dança, mas também é uma dança que é uma luta, né? E a gente também trouxe a Mariama Camará com a dança afro, que foi bem importante pra gente também entender esse outro lado que veio pra cá, né? Essa mistura nossa de Brasil com a África, então ela trouxe outra maneira de aterrar. Acho que agora é um momento é uma encruzilhada de escolher o que é, ver como isso fisicamente vai estar em vocês, me provocar também no sentido de dizer, traz uma outra cena, eu acho, pelo que eu percebo, pouco que eu percebo, é hora, na verdade, de afunilar. A gente não manja fazer dramaturgia, né? Mas se a gente for pensar, a gente, entre aspas, não manja nada. Mas a gente manja tudo, só que a gente manja de outro jeito, né? Que não é aquele jeito ali. Isso é importante entender. A gente pensou, vamos convidar alguém para estar com a gente nessa coisa de dramaturgia. E aí a gente pensou no Marcelino Freire porque, os textos dele nos atravessa por demais, né? É muito bom. Diz muito da gente, né?
diz muito, e é uma dramaturgia periférica, assim, sabe? É uma dramaturgia marginalizada, é uma dramaturgia que fala sobre pessoas invisíveis. Isso nos interessa, porque nós nós fomos tidos como invisíveis socialmente. E Marcelino tinha outras coisas, e ele tem outros trabalhos, tem uma vida, e a gente... Então isso não acontecia, porque ele conseguiria vir esporadicamente e tal, conseguiria acompanhar o processo de uma forma, mas a gente queria uma pessoa que estivesse muito dentro, sabe? Para falar coisas de muito dentro. Mas foi muito bonito, assim, ele teve uma generosidade, assim, de entender que não era ali, que não era o momento dele ser parceiro ali, sabe? E aí Marcelino veio, contribuiu, trocou e foi. Voou, passarinho, sabe? Aí eles criavam, aí voltava a discussão, levava pra casa e eu falava, pô, isso aqui tem a ver com isso e tal. E aí rabiscava umas coisas, levava de volta. E aí eles já se apropriavam, nossa, tal. E aí foi construindo assim, que nem a direção, sabe? A dramaturgia foi que nem a direção. Tem essa coisa da Beauvoir, né, de tornar-se mulher, né? E eu acho que dentro das minhas pesquisas, tem essa coisa de como se tornar bicha. Como é que se torna bicha, né? Assim. E aí, durante essa pesquisa de que eu vou me tornando uma bicha, né, eu percebi que existem várias pessoas que falam dessa questão da monstra. Dessa figura social que se transforma numa monstra, né? Que ela é feita, né? A gente é colocado numa categoria de monstruosidade, né? A travesti, o homem trans, né? Essas pessoas que para a sociedade mutilam o seu corpo, né? Ou deformam o seu corpo, elas vão se transformando em monstras e tal. Na verdade, monstras, ela tem várias... É muito louco como que se constrói isso, né? Eu tinha escrito um texto para uma menina que tinha se suicidado, que eu escrevi para um jornal, e o Bruno César ouviu o texto e ele ficou fascinado com o texto. E aí eu descobri essa argentina, que se chama Suzy Schock, é uma travesti, e ela fala muito disso. Ela tem um poema que se chama, na verdade eu não sei o título, mas ele começa: eu reivindico o meu direito de ser um monstro. E eu sempre gostei muito desse poema e tal. Aí eu mandei pro Carlos, e aí ele lendo e musicou um pouco a partir dessa ideia. E aí a Tati também achou muito legal essa coisa de colocar essa ideia da monstra. Eu gosto muito do texto da cena da Kyla. Eu gosto, é o meu preferido o texto. É muito sensível e é foda. É foda. Foda o texto. É foda. É a cena mais difícil, assim, né? Foi. De iluminar, de pensar, de... porque a gente queria iluminar ele, mas a gente iluminava ele e no início tinha muita luz, aí rebatia muito pra plateia. Agora a questão com a fiação, com a gravação, porque teve que gravar tudo de novo, porque mudou. Eu fiz uma letra enorme e chamei o Paulo Araújo. O Paulo Araújo fez outra letra enorme. Aí a gente chamou o Bruno e a gente cortou algumas coisas e fomos colocando outras coisas, né? E aí eu não tinha melodia, eu tinha que gravar no estúdio, eu não tinha melodia porque era uma letra muito grande. E aí eu falei assim, pô, eu vou pro estúdio, como é que eu vou gravar isso? Eu não tenho uma melodia. Aí fiquei ouvindo Cazuza e Renato Russo. E fui pro estúdio, assim, sem melodia. E quando chegou eu falei, eu vou deixar vir, que é uma coisa assim, foi a única canção que foi assim, eu tenho que deixar vir, sabe? Era uma coisa que não tinha melodia. Eu acho que foi uma epifania e brotou mesmo, a melodia veio na hora. Eu tava até com o Daniel e com o Sequela e a gente tá com dificuldade para achar a estrutura da melodia, mas ela veio na hora. Eu comecei a cantar do nada a melodia, o Dan já percebeu e foi fazendo as harmonias. Isso tem uma coisa, a questão da música, né, da monstra, e paralelo a isso a gente tem a notícia de uma travesti que se mata, que é a Kyla Soares França, e ela
Acho que ela se matou no ano passado, 2015, o ano retrasado, enfim, não lembro exatamente. Mas ela se jogou da varanda e na época foi uma notícia que mexeu muito comigo, assim. Eu compartilhei muito com as meninas e tal, porque uma semana antes eu tinha ido na caminhada trans, que teve, na primeira caminhada trans, e ela tava lá. E eu conheci, porque ela era amiga de pessoas conhecidas, eu não conhecia ela, mas eu conhecia, assim, tá, oi. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, por uma pessoa que há uma semana eu vi, né, e se matou e tal. E na verdade, depois você fica pensando o quanto essa realidade dentro do universo trans é muito comum, né, assim, as pessoas somem. Eu vou voar em nome da bicha louca, da bicha gorda, da bicha monstra! Mas se trabalhei como formigando nos banheiros, mercadoria e capital, serva sem abelha, amazonas, girassóis, borboletas, como as nossas obscenas tendas, homem como seca, por mim, profanando por amor, eu vou voar por mim, vestidas de luta, prontas para alucinar e voar, e Pra você, qual foi a... Tem alguma cena que mexe mais com você? Uma cena de preferência? A minha preferida, eu acho que é a da cebola, e eu me diverti horrores fazendo a cena do Lucas e do Felipe. Adoro aquela cena, adoro aquela resolução que a Tati deu pro funk, acho divertidíssima. Não sei se é uma preferência, né? Mas eu gosto muito da cena da entrada, né? Da gente na rua, chegando, né? É muito... Pra mim é muito significativo, assim. Esse bando de gente monstra, né? Esse bando de gente de esgoto. Parece que a gente saiu do esgoto, assim, né? Parece que são pessoas que a sociedade não quer. E aí vem esse bando de gente escrota, assim, vindo. A cena do trem, ou do ônibus, mas eu chamo de trem, que eu acho que vocês lembram, é uma cena que a gente tá lá dentro, tipo, sufocado com todas as suas diferenças e passando mal com aquele aperto, mas nós estamos lá, é a nossa realidade, a gente vive isso todos os dias. O trabalho é uma droga! A Tati falou que queria uma cena que acontecesse no bar e que tivessem elementos do dia a dia, do cotidiano, e que a gente pudesse explorar nela questões do machismo e como que esse machismo se apresenta na sociedade, né? A gente teve muita dificuldade de encaixar texto e corpo nela, porque a gente via que todo o texto que a gente tentava colocar, toda a palavra que a gente tentava colocar, não chegava com a mesma potência que o corpo. E a desconstrução dele é, por exemplo, de homem tem que sentar de perna aberta, né? Homem não pode cruzar a perna. Então a gente leva isso pra cena. Então, homem tem que beber cerveja, não pode tomar suco. Com essa ideia de samba da laje e um samba cantado por mulheres. Eu fiquei muito pensando naquela coisa das escolas de samba, aqueles coros femininos, né? Também a voz da mulher ali era muito interessante. Porque parece que a gente está fazendo o samba para os homens, mas não é. Ali tem essa narrativa da mulher, que ali que era interessante a mulher ter a sua voz e fazer essa questão, e colocar isso de uma forma muito potente. Então, o taco cai, a mesa cai, a cadeira cai, e quando a gente vê, tá tudo caindo lá no bar, né? Aí a ideia é como se aquilo que está sendo posto ali tivesse que cair também. Por que a gente tá aqui?
Bom, porque foi a partir desse quintal compartilhado que eu descobri outros quintais compartilhados, né? A gente tá aqui porque eu cresci aqui, porque minhas referências são daqui. E as pessoas acham que quando eu falo do Grajaú é uma coisa muito boa. Nada, eu sofri pra porra aqui. Foi horrível muitas coisas aqui também. Descobrir a sexualidade, ser mulher em periferia é um abismo, né? Eu lembro que teve uma reunião que a gente estava falando sobre isso, sobre o projeto e tal, sobre o processo, antes de tudo começar. E aí o Bruno virou pra mim e falou assim, não, mas você tem que dirigir, né? Você vai dirigir, né? Aí eu falei, eu vou dirigir? Tipo, eu nunca tinha, né? Só experiências pequenas, né? Dirigir um espetáculo inteiro nem passava na minha cabeça, assim. Foi a primeira vez que a gente tem a direção da Tati. Então tem essa novidade também dentro da companhia, né? A direção, porque até então a maioria dos processos eram muito coletivos, né? Coletivo, assim, né? Direção coletiva e tal. E aí a gente tem a direção de teve processos que eu dirigi, aí agora é ela na direção. Então tinha essa figura de uma mulher na direção. Eu acho que para mim uma das coisas mais legais também nesse processo foi ter sido dirigido por uma mulher, que é algo que eu já tinha sido dirigida na faculdade, mas foi diferente, né? Porque é uma mulher feminista da periferia, é a Tatiana Monte. E ela, desde o princípio, ela trouxe de cara essas questões, né, da mulher. E essas questões, elas foram tomando conta de todo o processo mesmo, porque eu acho que não tem como, porque é uma mulher dirigindo, porque tem mulheres em cena e porque a gente está vivendo um momento onde todas nós estamos muito dentro dessas discussões, né, dessa discussão feminista, da importância dessa discussão feminista na periferia. Mas é isso, não passava na minha cabeça porque a referência que nós temos hoje no teatro ainda é muito dos homens, grandes homens diretores, né? Porque ela é uma mulher que está se desconstruindo, principalmente como diretora, porque a partir do momento que ela decide, ela estudou teatro, tudo é muito feito para o homem, nunca é muito feito para a mulher. Então o tônus é um corpo masculino, entende? A direção é um corpo masculino, o peso é um corpo masculino, e eu acho que nessa peça ela trouxe um olhar feminino, um olhar feminino do corpo dela, sabe? Que deu potência também, que deu peso também, que o teatro também pode aceitar. Aí você terminou de falar, aí você pensou, aí você falou do frio. Isso é bom. Aqui falando, tá falando. Ela mudou, do nada. Sabe a pessoa, amiga nossa, que fala, muda de assunto? Do nada? Você pode se inspirar bastante, né? E essa autonomia que a Tati nos deu de poder falar o que a gente queria falar, do jeito que a gente queria falar. O processo foi um pouco esse, né? Foi uma direção muito potente e que nos permitiu autonomia. E aí nós fomos histéricas. Aí eu acho que as coisas... Teve um procedimento que foi um momento que foi muito importante, que eu acho que deu um clique. Esse clique já tinha em mim, em algumas pessoas do processo, mas eu acho que esse clique foi coletivo. Que foi num procedimento que a gente fez, que saiu essa questão de precisa se mulherizar o mundo. A gente precisa mulherizar o mundo. Foi muito difícil o começo dessas provocações da Tati, porque são provocações que, assim, não é pra brincar, sabe? É tipo pra você realmente, dentro de você, vasculhar e você colocar coisas pra fora. Então você tem que estar... Primeiro, você tem que querer muito passar por isso, e nem todo mundo tá disposto a isso. E aí, aos poucos, aos procedimentos, fomos fazendo... A gente passou primeiro por um procedimento, depois dos mapas, essa coisa do ritual, né, o ritual e o profano. Aí a gente
Depois apareceu essa questão da mulher, né? Logo em seguida. E que é uma construção muito... uma construção da mulher a partir do homem, né? E não da mulher a partir da mulher. E aí começou a gerar umas coisas da gente se dividir mesmo, né? E aí eu lembro que as meninas, elas fizeram uma cena muito forte mesmo. E aí depois da cena surgiu a fala da Tati do Homens Limpem o Chão. E aí isso gerou mais discussão ainda. Eles chegaram de fora com uma outra energia, entraram naquele espaço que foi construído por elas, e aí teve um choque muito grande, assim, porque a gente via elas ali na plenitude da potência, da profanação, de se rasgar, de se libertar, de falar, eu sou mulher mesmo e tenho esses problemas aqui, mas também tenho isso aqui e tal. E eles muito olhando tudo aquilo e não sei, eu não posso dizer o que eles sentiram, mas foi estranho. E aí depois a gente sentou para conversar e aí a gente descobre que os homens do processo também são machistas. É muito louco isso, né? Foi uma surpresa? É porque na verdade não é, né? Porque se a gente for pensar, a nossa sociedade é machista. Então as mulheres e os homens são, mesmo as pessoas que não se acham, né? Mas foi uma surpresa, porque foi um choque muito grande. Então, tipo, foi a gente reconhecer que sim, os nossos companheiros são tão machistas quanto, enfim, né? Que o processo de desconstrução é muito dolorido, que é profundo, que não é da noite pro dia. E foi muito louca aquela roda, né? Aquilo mexeu com todo mundo, eu acho. Ali eu acho que o processo desperta, assim, de eu falar, a gente vai se rasgar daqui pra diante, sabe? Eu tenho uma questão que foi uma problemática que veio. E que aí eu tive que me reorganizar, porque o que eu imaginei e aonde o meu processo criativo foi chegou um determinado momento de conflito no processo que ele não era mais o que eu tinha imaginado que poderia ser. Tanto é que o zumbi passou a ser Dandara, né? Irajá contar Dandaras e contar zumbis. E quando passou a contar Dandara, automaticamente eu me peguei pensando se este ainda era o espetáculo do qual eu tinha sido convidado para fazer. Então eu passei num processo um pouco conflituoso ali mesmo comigo ali, de tentar entender o que era isso. Enfim, como é que é botar todas essas diferenças para dialogar? Acho que isso sempre foi muito, assim, foi o caminho assim mesmo. E aí vai descascando as outras camadas. E aí quando a gente se depara de fato, contar zumbi me representa. Mas me representa até certo momento, né? Porque se conta muito zumbi, né? Pouco se conta Dandara. E qualquer luta que a gente entre, tipo, se a gente for para o movimento negro, se a gente for para o movimento LGBTT, se a gente for, sei lá, se a gente for para o movimento de esquerda, de luta de classe, a mulher é sempre o subúrbio ainda. Ainda assim, ela ainda é a margem daquilo tudo. E sobretudo a mulher negra lésbica. E aí você vai fazendo a pirâmide... A pirâmide da marginalidade. Então eu acho que foi natural esse processo de mudar para Dandara. Foi necessário, foi preciso, foi fundamental. Sinto que, para mim, e eu imagino que para as outras mulheres, foi muito tranquilo isso, foi muito bem-vindo, bem-quisto e abraçado, mas a gente teve processos dolorosos com os meninos, né? Teve um certo estranhamento, um certo não entendimento, porque eu acho que é difícil mesmo entender. Acho que é difícil os homens entenderem as dores das mulheres sem passar por esse escárnio do mimimi, né? Então, eu acho que teve esse escárnio do mimimi
mas a Tati soube contornar muito bem isso. E aí, ao mesmo tempo, é complexo, né? Porque qual que seria o ideal para o processo? Tirar os homens do processo, mas nós queremos construir uma sociedade sem homens. O que nós fazemos com os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos pais? É um modo de ter, razão de ser. O açoite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. O açoite bateu, o açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou. Quando você acha que você assistiu uma cena que tirou seu ar, vem outra e te dá um outro soco e tira mais seu ar e vai... Os depoimentos das mulheres. Como eu falei, lembra o que minha mãe passa, o que minha avó passou e... o depoimento das mulheres negras, que eu me vejo muito também ali. Quando fala mulher negra, chora escondida nos banheiros, sofre nas entranhas, toda uma história mal contada. Que é isso. Lembro muito da minha avó, que teve 4 filhos, que, enfim, ela viveu na Bahia, ela passou várias dificuldades e ela resistiu sustentando os filhos sozinha, e assim foi com a minha mãe também. Então essa trajetória de mulheres que foram abandonadas, né, por esses homens, enfim, e que são colocadas dentro desse espetáculo e que são ouvidas, né? Então, para mim é esse lugar também, dessas mulheres que são incríveis, que são potência, que são fortes e que é isso, é muito nesse lugar para mim. Dá a voz. A cena da cebola, ela surgiu porque em algum momento nós, filhas, lembramos das nossas mães chorando enquanto cortava uma cebola. Uma mistura aqui dentro, é uma dor que mistura tudo aqui, mistura todas as entranhas. A minha vontade era de sumir, a minha vontade era de sair correndo. E depois de adulta a gente foi perceber o quanto que isso era silencioso e violento ao mesmo tempo. Então, de repente, eu olhava para minha mãe, ela estava chorando, eu sabia que aquele choro não era lágrimas de cebola, mas ali era uma desculpa para poder chorar. E aí isso foi uma confidência que várias mulheres compartilharam de ver as mães chorando enquanto cortavam cebola. Tem dias que não saem da nossa cabeça, do nosso corpo. O que eu faço nessa cena é isso, né? É a história de uma mulher que engravida, que vai para cadeia e está grávida e ganha neném na cadeia. E depois de algum tempo, alguns meses, a criança é tirada e levada embora. E ela tinha um apego forte pela criança, né? Ela amava a criança, ela queria ser mãe. A criança, inclusive, para ela era uma possibilidade, como ela mesma diz, né? Uma possibilidade de sonhar. Ela
menininha de tudo, agarrada nas minhas tetas e sugando. Interpretar uma mãe que perde uma criança a partir dessa violência foi muito difícil. Aí, trouxe a avó. Achei a mesma coisa, velho. Você tá comendo lá em casa depois. Olha que a coisa que presta. Eu acho que fecha aqui no macarrão da sua mãe lá, mandou de óleo. Muito bom. Então, velho. Mas aí, tem aquelas garrafas de 3 litros agora, moleque. Aquilo ali não afunda, não, mano. Pegou mais rápido. Tinha dia que eu não conseguia fazer, tinha dia que eu não queria fazer. Por trabalhar com crianças e adolescentes, eu vejo esses meninos pretos sempre estirados no chão. É como se eu visse que o futuro deles é esse. Então, eu tive uma grande dificuldade e eu acho que ainda tenho e talvez não queira me libertar dela, que é distanciar o personagem da atriz. Eu não consigo, por mais que eu não entenda a dor de uma mãe que perde o filho, eu não consigo me distanciar dessa dor. E aí, quando tem essa imagem desse menino pretinho sendo morto, e foi um fato que aconteceu, de uma mãe que pega o sangue, passa no rosto, porque aquele sangue era a vida dela, era a continuação da existência dela. E isso aconteceu, isso acontece todos os dias. Aqui no Grajaú morre menino preto toda hora, e a gente sabe quem é que mata. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Eu quero saber quem foi! Eu dei a vida e eu quero saber quem tirou! Aqueles homens ali, ó, com farda até o cu, tudo ornamentado de silêncio. Eu sei de onde sai a bala. A morte nesse lugar aqui não é escolha não, porra. É desfecho. Venha, menina, chegou a hora. A cena da Mulambos, pra mim, foi uma das experiências mais fortes assim durante o espetáculo, porque ela mexe com todos os elementos que para mim ela está muito próximo, se não é mesmo, quase um ritual mesmo de não sei se só de Umbanda, mas um ritual que chama mesmo essas entidades da rua, que no caso são as pombagiras. Então a gente foi trabalhar nesse universo. Mas eu sempre agradecia e pedia proteção, porque para mim, e eu acho que para as mulheres do espetáculo, era uma forma da gente potencializar essa força e da gente romper, né, com essa violência que a gente sempre sofre. Então, essa chegada da Fabi como uma mulher que foi violentada e a gente ali, né, prontas para receber ela e junto com ela buscar essa cura desse mundo machista, desse mundo que nos agride tão fortemente. Foi muito forte, assim. Então, todo o ritual, as luzes, as cores, o fogo, enfim, a terra ali envolvida,
foi muito forte. As meninas estavam dançando, a gente convidava as mulheres para dançar com a gente e gritar e falar assim: nós somos puta, nós somos periféricas, nós somos sapatão, e como isso é força, assim. Eu me identifico com essa peça, sabe? Eu sinto que as nossas feridas estão aí, sabe? E a gente tá mostrando a ferida e depois a gente lava ela e toca o tambor e diz arreda macho, que aí vem mulher. Arreda macho, que aí vem mulher. Arreda macho, que aí vem mulher. Ela é a bombagira, a rainha do cabaré. Ela é a bombagira, a rainha do cabaré. Romance é bom dizer, não vale dizer adeus, que o coração é prometeu, que nunca ia dar errado o nosso O Balada tá em crise? Bicho do céu. A balada está em crise mesmo, está em crise. Nossa, eu não gosto nem um pouco. Sim, eles estão em crise, nós estamos dentro, né? Em crise eu acho que eles sempre estão. Acho que é muito louco, assim. Pra mim, um Balada, eles sempre estão em crise. E é isso que acho que faz eles se moverem também, né? Período em São Paulo, que estar em coletivo te levava um pouco assim. Puta, é isso aí, a solução tá aí. É só a gente se juntar e começar a produzir. De uns tempos pra cá, é como se estivesse sendo ruído um pouco, assim. Eu acho que um Balada sempre viveu em crise. Eu acho que isso sempre nos levou a fazer tudo que a gente fez durante esses 13 anos. São crises que são muito boas, são crises que são muito ruins, porque às vezes machuca, às vezes não, mexe ali, mexe aqui. E eu acho que ver que um Balada está em crise é ver que a gente de alguma forma se mexe ainda, né? Não é uma crise que nos para, né? Então da crise sai muita coisa. E saiu Dandaras contra Grajaú contra Dandaras, Grajaú contra Zumbis, né? Então, a Companhia Balada. A Companhia Balada é uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida. Ela é formada por pessoas, e pessoas são universos, né? As pessoas não são chapadas. Elas têm toda uma dialética e uma complexidade profunda e uma camada muitas camadas na cebola, né? Nós nos conhecemos, nós tínhamos sonhos comuns, nós tínhamos uma vontade de fazer juntos e nós fizemos muitas coisas. A gente vai amadurecendo, a sociedade vai mudando, a gente vai tendo outra relação com a sociedade, a gente vai tendo uma outra relação com a vida. E aí a companhia também vai se transformando. É porque um Balada é muita coisa, né? Não é só trabalho, né? Balada pra gente é trabalho, foi sonho, foi utopia, foi possibilidades, foi amor, foi se entregar intensamente pro outro. E como qualquer relação, isso não é dicotômico, não é polarizado. Existe entre o sim e o não, existe um abismo. Uma coisa é um Balada, outra coisa é o que ele gera enquanto ação. Então tem a pesquisa artística de um Balada, que somos nós três, e tem o que a gente gera. Acho que essa pesquisa artística aqui é que está a Balada, né? O que a gente gera enquanto ação, enquanto movimento, o galpão, as coisas que acontecem no galpão, as discussões, as reuniões, isso tem força, né? Isso tá... Então a gente às vezes pensa que talvez seja o caso de permanecer de um lado só, né? Dar um tempo nessa pesquisa artística, pra gente não se machucar muito e fortalecer as ações. A gente tá tentando, a gente tá tentando. A gente não abandonou. Se for para acabar, vai acabar de uma forma tão justa quanto começou. Isso a gente se compromete um com o outro. É o mínimo que a gente deve um pro outro. Numa relação que foi intensa, numa relação que teve muito amor, numa relação que, enfim, que foi de vida, né? Porque
essas pessoas, a Vanessa e o Bruno e essa companhia, elas me ensinaram a olhar para o mundo de uma forma diferente. E se eu olho para a vida desse jeito que eu olho hoje, é porque nós construímos isso juntos. Então, o mínimo, a gente precisa ser justo com a história e com o outro, porque se um balada acabar, não quer dizer que a gente parou de se amar. A gente pode ter nossos problemas internos de relações, mas isso não quer dizer que eu não ame mais, eu não... acabou, né? Não é descartável, a nossa relação não é descartável. Ou seja, se for para acabar, que seja para acabar de um jeito justo. Se não for para acabar, que seja para se transformar e para continuar de uma maneira justa também. O que a gente não pode fazer é enterrar um sonho de qualquer jeito, sabe? Saber onde é que tudo isso vai dar, nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que o Grajaú segue sangrando e assim não dá mais, entendeu?